Adicional. E, gente. Tá tudo certinho aí? Daqui a pouco a gente vai começar uma live sobre arquitetura comercial. Tô aguardando aqui a Carol Zamboni entrar, arquiteta Carol Zamboni entrar. Ei, Carol, tudo bem? Boa Ei, Maria noite. Alice, tudo bom? Ei, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Ou tá Tô baixinho? Tá sim. como? Tá bom. O meu Tá áudio tá bom legal? também? Ó, então tá bom. Vou me apresentar aqui, tá, Carol? Depois você Vai se se apresenta apresentando. também. E, gente, eu sou Maria Alice Marins, eu sou arquiteta e hoje eu estou falando pelo CAU, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo. Então, hoje eu vou fazer um bate-papo, né, uma coisa descontraída mesmo, com a também arquiteta Carol Zamboni. Nós vamos falar sobre arquitetura comercial. E também depois a gente vai dar, tipo assim, umas dicas de como a gente vai fazer alguma coisa nesse período de pandemia, né? Como que os comerciantes podem se adaptar nesse período, né? Então, Isso. assim, se apresenta aí, Carol. Ei, eu sou Carol Zamboni, também sou arquiteta. Eu e Maria Alice somos da mesma faculdade, da UFES, de épocas diferentes, mas da mesma faculdade, né, da mesma instituição, né? Devemos ter Isso, passado Carol. aí pelos mesmos professores, pelos mesmos educadores aí lá na UFES. E tô tendo muito contato agora com a Maria Alice, tenho bem menos tempo de formada que ela, bem menos tempo de atuação que o escritório dela, e sempre adquirindo conhecimento, né, com esse povo que já está aí mais tempo, né, Maria Alice, Eleomar também, que é um grande amigo meu, que trabalha aí há muito tempo também, e adquirindo muito conhecimento com esse pessoal que já está há muito mais tempo no mercado, né? Que representa muito bem hoje a gente no CAL, por exemplo. E a gente está sempre crescendo com esse conhecimento dessas pessoas, né? Que já têm mais experiência. E também colocando coisas mais novas no mercado, né? Trazendo ideias novas para a gente Sim, evoluir Carol. juntos, crescer juntos. E é Sim. isso. Eu me formei em arquitetura e desde então eu tenho atuado muito com projetos comerciais e Ah, legal, Carol, isso é bom. buscando sempre me especializar em técnicas novas de projetos comerciais, né? Em técnicas de retail design, em técnicas de aplicar coisas para ajudar com que as pessoas possam vender mais através da arquitetura. E a gente tem esse poder, né, com a arquitetura. A arquitetura tem vários poderes, na verdade, né? É um ramo muito legal. A gente pode ajudar as pessoas de diversas formas, inclusive os empresários, né, os comerciantes, ajudar eles a vender mais. Sim, com certeza, Carol. Assim, te agradecer muito. Tem um monte de gente entrando aí. Obrigada, gente. Vocês estarem usando o tempo de vocês para assistir a gente. Isso é muito bom, isso é muito enriquecedor para a gente. E assim, Carol, apesar de ter mais tempo que você de experiência, a sua juventude também refresca os meus conhecimentos. Obrigada, viu? Então, assim, a arquitetura comercial, ela é uma arquitetura totalmente diferente da residencial, da corporativa, porque a arquitetura comercial, eu falo sempre assim, que você não tem, você não conversa com o cliente final, né? Você conversa, o cliente chega até você, mas ele não é o usuário final daquele espaço, a maioria das vezes. Então, assim, a arquitetura comercial, ela tem umas questões que a gente precisa resolver muito bem, até que entra até um pouco de psicologia, tudo, para a gente chegar no resultado final interessante. Então, eu sempre digo assim que a gente tem que saber responder duas perguntas de forma muito nítida, o que não é fácil. Primeiro é saber assim, quem é o cliente e depois saber que produto você quer vender. Você respondendo essas duas perguntas, assim, a chance de sucesso é enorme. Então, primeiro, assim, tem muita gente que chega aqui no escritório que quer montar um ponto comercial, mas a pessoa não sabe nem qual produto que ela vai vender. Mas como assim, Maria Alice, ela não sabe o produto? Às vezes a pessoa quer vender tudo e não consegue vender nada, porque ela não tem um foco em um produto para poder conseguir vender. E às vezes a pessoa não tem nem o objeto em si para vender, mas ela vende um monte de coisa. Ela vende ideia, vende outras coisas. Então, assim, saber o que você vai vender é uma das perguntas mais importantes que você tem que fazer na hora que você vai chegar para um profissional para poder contratar um projeto de arquitetura comercial.
Então, assim, é bem diferente da arquitetura residencial. A arquitetura residencial, você vai ter o cliente morando ali. Então, são 4, 5 pessoas que vão interagir. Numa arquitetura comercial, não é assim. A quantidade, assim, de clientes que vão usar, o público-alvo é outro. E se você não souber realmente para quem que você vai vender aquele espaço, é complicado. Porque se você não sabe para quem que vai vender, como o cliente vai se identificar com aquele espaço ali, né? Não é isso que Exatamente. acontece, Carol? Muitas vezes a pessoa não sabe o que que vai vender, né? Exatamente. E além de não saber o que vai vender, muitas vezes a pessoa não sabe para quem ela quer vender, porque uma das coisas que tem se reafirmado, né, ao longo do tempo e cada vez mais, é que os negócios, e quando as pessoas fazem consultorias, né, com o Sebrae, por exemplo, que é um bom modelo de consultoria para empresas, é sempre reforçado nessas consultorias, até para a gente, né, como arquiteto também, quando a gente faz algum tipo de consultoria em marketing, é sempre reforçado que a gente precisa ter uma persona. Então, a gente precisa saber para quem a gente quer vender. Então, não adianta quando chega um cliente e ele fala, eu quero uma loja linda. Ah, mas o que é lindo? Qual é o tipo de cliente que você quer atender? Você quer... Não necessariamente a gente está falando só em tipos de público, né? Não é classe de público, é para quem você quer Isso, vender. Você quer atingir um público mais idoso, talvez, porque existe esse mercado. Você quer isso. atender o jovem. Você quer atender aquele público geek, que é aquelas pessoas que gostam de anime, por exemplo. Você tem que descobrir cada vez mais o seu nicho. Porque as pessoas, os shoppers, né? As pessoas cada vez mais elas querem comprar em locais que são especializados. Eu até separei uma parte aqui para falar disso mais para frente, porque as pessoas elas são exigentes. A gente está cada vez mais exigente porque a gente tem Sim, muitas opções no mercado. Então, cada sim. vez mais a gente se tornou exigente no nosso momento de compra, justamente por termos muitas opções. E se você, que é comerciante, né, não tem um nicho no mercado, você acaba ficando de fora, você acaba ficando como uma segunda ou terceira ou nenhuma das opções, né? Exatamente. E há um tempo atrás, Carol, eu fiz uma pós-graduação em Master em Arquitetura. E eu falo que essa pós-graduação assim meio que abriu muito meus olhos, porque eu comecei a entender que assim o homem é completamente diferente da mulher quando você quer atingir o público-alvo do seu espaço. Então, o que que eu vi, né? Se eu não entendesse isso, a diferença das duas pessoas, das duas personas, eu não ia conseguir nunca atingir o meu sucesso. Então, assim, vamos pensar. O professor deu uma dica muito interessante, como se fosse um gaveteiro. Então, assim, um exemplo: o homem, para ele abrir uma gaveta, ele tem que fechar outra. Ou seja, uma loja feita para um homem é diferente de uma loja feita para uma mulher. A mulher ela consegue abrir todas as gavetas de um gaveteiro ao mesmo tempo, ver tudo que tem ali dentro e se sentir bem com essa pequena bagunça. Então, assim, eu achei aquilo extremamente interessante. Eu comecei a observar como que as lojas elas tinham esse comportamento, principalmente as grandes franquias. Um exemplo legal, assim, vamos supor, uma loja feita para um público masculino. É uma loja que você não consegue ver a loja toda inteira quando você passa pela vitrine. Ela sempre tem assim um anteparo, você tem a vitrine, você tem o manequim e ela tem um anteparo para você não ver a loja toda. Por quê? Porque os homens, se eles chegarem, passarem numa fachada e ver aquele monte de coisa lá dentro, meio que bagunçado, eles não conseguem entrar, eles Já se nem sentem entra. mal. É muito engraçado, né? Então, É. assim, a loja para o público-alvo masculino, ela é muito bem setorizada. Às vezes por cores, ela é muito mais organizada, assim, nesse tempo, né? Organização, assim, entre aspas, né? E já o público feminino, não. A mulher ela pensa de forma bem diferente. Então, assim, quando você passa por uma loja que tem um público feminino como alvo, é bem interessante porque ela, assim, você pode mostrar um monte de coisa ao mesmo tempo, um monte de cor ao mesmo tempo. Você pode botar o brinco, o batom, o sapato, a roupa. A mulher consegue entender aquilo tudo. E até quando E, a e gente coloca a decoração na loja. Quando a gente isso, faz uma loja feminina, a gente pode colocar quadros, a gente pode colocar mais locais de assento, livings, porque a mulher gosta disso. Ela tá olhando, ela quer isso um aí. quadro bonito, ela quer uma planta, ela gosta desse espaço decorado. O homem prefere só a Exatamente. roupa, o sapato, a gravata, só o que ele precisa ali, tudo mais neutro. Isso aí. Provou,
pagou, foi embora. Meu irmão tá colocando aqui, tá aqui na live, o Alexandre, ele falou assim, que ele entra, compra o que ele precisa, ele vai embora. Vai Simples embora. assim. Simples assim, né? E você vê assim que a loja feminina é muito engraçado você pesquisar como que são as mulheres. Às vezes a mulher ela colocou assim umas 10 peças de roupa para levar para o provador. Beleza, você tá achando que ela vai achar aquilo. Aí aparece uma mulher do lado que pegou uma blusa. Aí a mulher olha assim de cantinho de olho. Caraca, aquela blusa realmente é legal, hein? Vou pegar para Vou pegar. experimentar também. Aí leva pro trocador também, espera aquela outra tirar o trocador para ela experimentar. E assim, e a gente tem que perceber que as pessoas que pensam em marketing, em venda, elas pensaram em absolutamente tudo. Então, nós, enquanto consumidores, somos extremamente manipulados, assim, ou seja, Manipulado. manipulação assim, num bom sentido, muitas vezes, né? É. Eles pensam tudo que vai acontecer com a gente antes, eles já sabem por qual local que a gente vai, para a gente assim, consumir aquilo dali. É muito interessante. Eu acho muito interessante também a arquitetura de supermercado. Eu acho muito, muito legal. Você pode perceber, Carol, muitas vezes, que vem primeiro a parte de bebidas, não é? Isso. Bebida, tira-gosto, um monte de coisa assim. E depois vem, logo perto, a segunda ou terceira fileira no máximo, vem o chocolate, o biscoito, porque o pai e a mãe, principalmente o pai muitas vezes, né? Às vezes vai e compra bebida, bate um remorso danado e ele vai depois, vai para onde? Comprar o chocolate do filho. O Pô, eu gastei, chocolate. não é isso? Eu gastei tanto comigo, vou gastar agora com outro. E tem uma coisa Até a super interessante também nos supermercados, é que aquelas coisas que estão posicionadas ali nos caixas, né? Naquela parte ali onde você fica posicionado ali, esperando agora, nesse momento não, que tem menos gente, a gente está mantendo uma distância, mas normalmente você fica ali na gôndola, ali naquela parte que tem aquela divisória próxima ao caixa, aqueles produtos que estão ali sempre são estrategicamente pensados. Porque é um doce, Exatamente. é uma pilha, é uma gilete, é alguma coisa que você olha e fala, nossa, eu preciso desse item. Ah, deixa eu pegar. Aí você joga. Então é uma compra por impulso, muito rápido, é um preservativo que sempre fica ali. Por exemplo, a pessoa fala, ah, deixa eu levar, é só mais R$ 6. Ah, é só mais R$ 2. E vai colocando no carrinho. Então, aquele momento ali é um momento que o supermercado consegue absorver mais um valor de compra que às vezes nem estava. Geralmente não está na lista do cliente, né? Porque ali é só um extra, digamos assim. Exatamente, coisas que nem ia nem comprar, mas já que eu tô aqui, será que na minha casa está precisando ou não? E até a posição de prateleira, geralmente o que eles querem que você compre vai ficar na altura dos Os olhos. olhos. Entendeu? Então, assim, gente, olha lá embaixo também. Geralmente, aqueles produtos que estão lá embaixo tá com preço menor. Então, assim, É. muitas vezes eu já fiz cálculos, assim, por grama, por quantidade, e estava bem mais barato que estava embaixo, um produto tão bom quanto. Então, assim, a gente tem que aprender a também não ser tão manipulado pelo comércio, né? E é interessante a gente perceber isso tudo, como tudo foi pensado por alguém antes da gente vir a consumir. E Até. uma coisa. Ah, pode falar, Não, Carol. pode falar. Uma coisa que eu acho muito interessante é você perceber assim, por que que tem que ser tudo muito setorizado e o homem vai ficar bagunçado? E como que é uma loja de departamento, né? Tipo uma C&A, uma Riachuelo. O que que Uma acontece? Zara. Exatamente, uma Zara. Mesmo, você até percebe isso na fachada da Zara, é bem assim, você tem aquele anteparo depois da vitrine, né? É. Porque tanto o homem quanto a mulher vão conseguir entender ali. Mas você percebe bem que mesmo dentro de uma loja de departamentos, ela é setorizada. Você tem o infantil, o masculino, o feminino, a roupa de festa, que é melhor. É melhor você pensar no público que é um pouco mais difícil de atender, vamos supor, o público masculino, né? Um exemplo. E aí a mulher vai se adaptar àquele espaço ali. É. E uma dica que eu achei bem interessante é que quer fazer uma mulher comprar uma roupa, o que você faz? Você pode perceber que em lojas femininas, perto do provador, sempre tem assim um aparador com uma roupa lá totalmente meio que jogada, né? Até meio amassada. Fica assim a calça, a blusa, um sapato. Você acha que está despretensioso ali, né? Mas aquela roupa, ela assim, não tem como você não comprar aquela roupa. Porque ela combina perfeitamente. E a mulher passa meio de olho e fala, gente, o que é isso ali? Eu não vi isso aqui. Não, não Então, tinha. assim, e aquilo não tinha quando eu cheguei aqui na loja.
Então, assim, tudo é pensado, galera. A gente, Tudo assim, é pensado. tudo é pensado. E quanto melhor um projeto arquitetônico chegar nesse nível, então, assim, essa interação, o briefing que você vai fazer com o seu cliente, quanto mais chegar nesse ponto, nesses vai esmiuçando tudo, maior vai ser o sucesso seu e do seu cliente. Então, assim, um profissional é fundamental para poder conseguir traduzir todas essas aspirações em projeto. É muita coisa. É muita coisa. Tanto que é de tantas coisas que são, que eu até separei aqui o mínimo das quantidades das coisas que a gente tem que fazer. Quando a gente pensa num projeto comercial, a gente tem que pensar no fluxo dos clientes, às vezes até observar se ele já tem um modelo de comércio pronto, observar como que funciona o fluxo desses clientes dele, né? Se ele está querendo melhorar, se ele está querendo evoluir. Às vezes a gente precisa até observar como que funciona o fluxo desse tipo de clientes dele, porque o fluxo num shopping é diferente. Em shopping, por exemplo, existem corredores que têm mais fluxo, existem corredores que não têm tanto fluxo assim. Então, pensar o que, que poderia fazer para atrair mais fluxo. Porque, às vezes, é alguma coisa que está faltando na vitrine para que essa pessoa entre. Às vezes, é um Isso. serviço de hora marcada. Então, tem que entender por que, que a pessoa talvez não está entrando. Como que está esse fluxo? Então, a gente estuda o fluxo. São várias coisas que a gente estuda. A gente estuda o fluxo dos clientes. Em média, quantas pessoas ficam ali dentro, né? Tem que ser um espaço confortável para a quantidade de pessoas que vai ficar ali dentro. A gente Sim. também estuda o formato desse ambiente, né? E só voltando um pouquinho em relação ao fluxo, por isso que tem as lojas âncoras, falando em shopping, né? Falando em Por shopping. isso que você nunca tem duas âncoras próximas uma das outras. Então, assim, as lojas, ficar próximas às lojas âncoras, são os espaços mais caros que tem dentro de um shopping, são próximas às lojas âncoras, né? Próximo a uma praça de alimentação. Então, assim, isso é muito importante. E uma coisa que minha cunhada está colocando aqui, assim, é que é o estacionamento também, né? Você tem que saber onde o seu cliente vai parar. No caso de loja de rua, né? Pensar sempre no estacionamento, isso é muito importante Muito também. importante. Onde você vai parar, né? Muitas vezes, assim, você vai parar muito longe, aí vai chover, vai estar cheio de sacola. Então, assim, aí vem a legislação, né? Não tem como você botar o mínimo de uma quantidade menor do que a legislação permite, né? Para arquitetura. Pensando até em shoppings, por exemplo, geralmente em shoppings, onde tem os acessos vindos do estacionamento, que geralmente chega-se numa praça central, também ali estão os pontos mais caros, porque ali é inevitável. As pessoas vão Sim. passar naquele espaço. Então, é um fluxo concentrado de pessoas. Então, as pessoas vão passar por ali, queira elas ou não, porque elas vão chegar de carro, né? Grande parte das pessoas vão chegar de carro. Tem as pessoas que vão chegar da rua, digamos assim, vão chegar a pé, mas muitas pessoas vão vir de carro. Então, aqueles pontos estão estrategicamente muito bem localizados no shopping. São os pontos que geralmente nunca ficam vazios. Se Sim. sair um ponto de venda, vai logo entrar um outro comerciante, porque eles estão muito bem localizados perto de um estacionamento, né? Muito bom se você também for ajudar um cliente a escolher um ponto. Exatamente. Estão perguntando aqui, Carol, sobre as cores, né? Que cor de loja. Então, assim, a cor, a gente geralmente escolhe a cor, vai depender também muito da sua marca. O que a sua marca quer passar? Isso. Suponhamos que você vai fazer uma loja de crianças, né? Geralmente na loja infantil, quem vai até a loja geralmente são as mães. Então, assim, você tem que saber como você vai agradar aquele público que vai à sua loja. Nem sempre as crianças vão. Então, assim, a cor vai muito do que você quer passar. Então, às vezes, uma loja mais colorida vai passar talvez mais jovialidade, o público teen, uma loja mais masculina, talvez você vai usar cores mais sóbrias, entendeu? Mas sempre pensando que o que vai vender não é a loja, é o seu produto. Então, muitas vezes, a arquitetura não pode sobressair o que você vai vender. Tem que ter, assim, um Um conjunto, né? equilíbrio, Um equilíbrio entre as duas coisas, entre produto e loja. É, a Jesus no Silva perguntou se a localização levaria em consideração a faixa etária do público. Eu já trabalhei na parte de arquitetura do Shopping Vila Velha e lá acontecia alguns casos interessantes. Alguns tipos de loja preferiam ficar em pontos, não necessariamente, por exemplo, bem à vista, porque o público deles, ele já tinha um público fidelizado, um público que conhecia a marca, então eles preferiam dependendo do tipo de produto que você vende, a pessoa prefere ter um atendimento mais restrito.
Então, ela prefere que seja algo um pouco mais escondido. O ponto vai variar de acordo, sim, com a faixa etária, porque dependendo do que você vende, você não precisa estar super exposto, porque a pessoa vai até você se você tem um bom marketing, né? Então, você, às vezes, não precisa ter o ponto mais caro da rua, aquele ponto mais caro da Expedito Garcia, aquele ponto mais caro do centro, aquele ponto mais caro da Praia do Canto, porque se você tiver um bom marketing, que a gente vai até falar um pouquinho depois também, que é uma das formas boas de sobrevivência, né? Inevitáveis de sobrevivência no momento que a gente está e nos anos que a gente está também com a internet em ascensão do jeito que ela está. O cliente ele vai até você. É lógico que é bom estar à vista, né? Mas dependendo do produto, às vezes o cliente até prefere ser um pouco mais restrito, dependendo do que for a venda do seu produto. Às vezes assim, loja, um exemplo, um sex shop, né? Imagina se ele ficar no local assim, Aleixo Neto ali, não, caraca, a pessoa vai ter meio vergonha de entrar às vezes, né? Às vezes uma loja assim, você fica constrangido de entrar numa loja que é para de roupas de plus size. Pode acontecer isso. Então, determinados tipos de comércio, você realmente você pode colocar num local mais reservado, né? Acho que hoje as pessoas estão mais escoladas com muita coisa, mas mesmo assim é interessante. Você não tem necessidade de você pagar o ponto mais caro, como você falou, para uma loja que já tem um marketing, um público garantido, né? Isso realmente, com certeza. Hoje eu tenho visto também, não sei se você concorda, eu até peguei um termo que é um termo que estão chamando assim na internet, nas pesquisas de varejo, que é o termo que chama de retail design mais entertainment. Que é traduzindo isso? Que é cada vez mais a loja deixar de ser chata e deixar de ser um depósito de roupas e sim tornar-se cada vez mais entretenimento. E aí tem lojas que têm usado os termos de ter um canto instagramável, ser uma loja mais instagramável, ser lojas que tragam mais experiência para as pessoas, né? Não ser uma loja que só venda. Ela convidar a pessoa a entrar, mesmo que a pessoa não vá comprar, mesmo que seja para a pessoa só conhecer, tornar realmente unir o design à experiência. Então, tornar uma loja entretenimento, né? Traduzindo entertainment, aqui um entretenimento de espaço. Eu acho que as lojas de fora do Brasil já fazem isso, algumas marcas, há um tempo, né? De tornar as lojas acessíveis no sentido de você tocar, você ter algumas experiências diferentes, até na vitrine, às vezes. E eu acho que está um pouco essa tendência chegando aqui, né, Maria Alice? O que você acha? O que eu penso? Hoje, mais do que produto, você tem que vender experiência. E a Eu acho que é a experiência chave vem. do negócio. É a chave do negócio. Um exemplo, o cheiro. Eu sou uma pessoa que eu sou muito assim, eu me emociono muito a parte olfativa. Então, assim, eu tenho muita memória olfativa dos espaços. Então, a loja tem uma identidade, até com o cheiro, isso é extremamente importante. E por que eu não posso Trouxe entrar? até um dado aqui de pesquisa do Isso. varejo, que foi do ano passado, que 85% das vendas 85% das vendas foram feitas por aroma, ou seja, foram feitas pesquisas com shoppers, ou seja, pessoas que têm hábitos de compra online e fisicamente. E 85% das pessoas responderam que elas compraram porque se sentiram bem por causa do cheiro do espaço. Olha que louco isso, 85%. Tá vendo como que é isso? Eu sou uma pessoa assim. E por que não a pessoa não pode entrar na sua loja só para ter uma experiência? Para ver aquela roupa, não necessariamente ela vai comprar, mas ela tá num dia que não tá legal, ela pode entrar na sua loja, ela vai tomar um café, ela vai se sentir bem, ela vai conversar com alguém. Então, assim, eu não gosto de entrar numa loja, de ser logo abordada de cara com a vendedora. A senhora quer o quê? A senhora deseja o quê? Então, assim, calma, deixa eu entrar. Eu tenho também. Não é isso? Deixa eu entrar, deixa eu respirar, deixa eu ver o que sua loja tem. Depois, se eu precisar, eu vou pedir ajuda. Eu não gosto daquele vendedor que fica insistente. Eu sei que as pessoas precisam vender, mas eu sou assim, tem gente que não se importa, né? Então eu gosto de ver se vai legal, se vai ficar legal. E eu assim, eu gosto muito de loja, assim, que me empresta aquela peça para experimentar em casa. Eu sou Nossa, assim, eu amo. eu gosto muito. Então, assim, eu acho que isso agora, nesse tempo que a gente está vivendo, é muito interessante. E é muito interessante que o vendedor, ele conheça bem o público.
Porque numa época como agora, um exemplo, eu gosto muito de azul, um exemplo. Aí a vendedora de uma loja, poxa, chegou uma blusa azul aqui, legal. Eu vou ligar para Maria Alice, vou passar um WhatsApp para ela, vou mandar a foto dessa blusa. E se ela quiser, eu posso mandar, deixar na casa dela essa blusa aqui. Então, assim, ela quando eu tive lá na loja dela, ela reparou que eu era. Então, eu não era mais um consumidor, eu era um ser humano entrando ali. Então, ela reparou que eu gosto de azul. Então, assim, ela vai me emocionar ela É, ligar para mim e mandar um WhatsApp com aquela blusa. você Então, compra, assim, você passa a comprar eu lá. compro, exatamente, você vai comprar. Porque isso é ver que eu sou importante para alguém. Mexe com o seu Então, subconsciente, né? isso Faz aí, toda a diferença. toda a diferença. Isso faz toda a diferença saber que eu sou alguém. Então, o comerciante, a gente fala isso às vezes que aqui em Vitória a gente não é muito bem atendido nos espaços comerciais. Então, assim, parece que o vendedor em alguns espaços comerciais aqui estão fazendo obrigação de vender para você. Então, assim, eu penso o seguinte: se eu entrei na sua loja, estenda o tapete vermelho para mim. Eu sou especial. Eu saí do lugar onde eu estava, eu saí às vezes do meu conforto e entrei na sua loja. Eu escolhi você para entrar. Então, trata a pessoa bem, Tem venda que a experiência qualificar do esse seu produto. atendimento, né? Tornar ele realmente uma experiência. Qualificar esse atendimento para que esse cliente se fidelize, né? Isso aí. Eu sinto falta do cappuccino que eu tomo lá na Emílio Paz quando eu vou. Então, quer dizer, Exatamente. isso me marca. Chegar lá e ser abraçado, né? Agora a gente não pode Não abraçar, né? A pode. gente olha, manda um olhar, manda um oi. Mas, assim, a emoção, hoje você vende muito também emoção. Muito Isso. importante. Alguém falou do exemplo aí da Melissa. Esse é um exemplo que acontece muito comigo. O cheiro da loja Melissa é algo que me marca desde a infância mesmo. Eu lembro que a primeira vez, eu morava em Baixo Guandu, interior do estado, então lá não tinha loja Melissa, né? Não tinha. E aí, quando eu vinha a Vitória, sempre que eu vinha aqui passear, tipo, no fim do ano, eu vinha ao shopping, eu passava na loja da Melissa e eu guardava, tipo assim, para ganhar no aniversário, no Natal, presente da minha mãe, geralmente era no final do ano mesmo. Eu queria um sapato da Melissa, eu amava, porque eu sempre gostava de andar emperequitadinha. E eu queria sapato da Melissa por causa do cheiro daquela loja. Desde a primeira vez que eu passei em frente, eu me apaixonei. E foi uma coisa assim desde criança, porque os sapatos eram coloridinhos. Hoje mudou um pouco Sim. o Aham. merchan assim da marca, mas eram coisas coloridinhas, era bem infantil, hoje já tem para todos os públicos. E o cheiro é o mesmo desde sempre, desde sempre. E a marca tem toda uma história. Assim, esse negócio era na minha cabeça desde pequena e até hoje eu compro Melissa, eu compro rasteirinha, eu vou na loja Sim, só para sentir aquele cheiro, experimentar uma sandália, sentar. É muito legal. É muito com legal. Eu certeza. fui na loja Sim, deles da Oscar Freire de São Paulo, que é uma loja, uma conceitual store, uma loja que não vende, que é uma loja que é só para expor como é feito os produtos dele, uma loja no Oscar Freire, num ponto enorme, que é só para expor como é feito os produtos dele e expor olha as que novas show. coleções. Ou seja, Nossa, isso é um luxo. um novo tipo de comércio, né? Uma Sim, loja conceitual para que as pessoas conheçam a marca. E aí compra pela exatamente. internet se você quiser. Isso aí. Experiência é luxo, né? Experiência É, é luxo, né, Carol? E, exatamente. E aí, uma pergunta que muitas pessoas têm feito é como que a gente vai sobreviver, né, Maria Alice, os espaços comerciais nesse tempo de pandemia? Eu acho que é uma resposta difícil, porque é realmente desafiador. A gente tem visto muitas coisas fechando, muitos espaços que a gente projetou com muito carinho, que as pessoas sim, investiram a vida, o sonho ali, a gente tem visto algumas coisas fecharem. É muito triste isso, mas eu acho que a chance de sobreviver nesse momento e fora desse momento também levar isso para a vida em todos os projetos comerciais e para todo mundo que é empresário, que tem um espaço comercial, é ter o que eu aprendi uma vez, que é o Omnichannel. O que seria, o que vem a ser o Omnichannel? O Omnichannel é a sua marca nunca ter só um canal de venda. Nunca, em nenhum momento, independente desse momento de crise. sim, O Omnichannel é você, o que o Magazine Luiza é um bom exemplo brasileiro, para a gente não ficar falando de exemplos tipo Amazon, tipo exemplos de fora do Brasil, Walmart. O Magazine sim. Luiza é um bom exemplo que ele já fez isso há uns 5 anos atrás e deu muito certo. Eram lojas físicas só e ele virou uma parte online
onde hoje ele consegue ter uma persona, que é a Magalu, que tem um atendimento rápido, tem um atendimento no WhatsApp, tem as lojas físicas, tem a parte online, né, o comércio de internet. Ele tem tudo. Ele virou um omnichannel. O que é um omnichannel? É estar em todos os canais. Eu posso fazer a minha compra pela internet e retirar na loja se eu quiser. Assim como eu acho que o Ponto Frio também já tem essa opção. Amaro também já tem essa opção no Brasil. Também acho que já é considerado um omnichannel. Eu posso experimentar na loja e não levar sacola para casa, porque eu sou uma pessoa idosa e não quero carregar sacola, não quero chamar atenção, por exemplo. Então, quero experimentar na loja, gostei, mas quero receber na minha casa. Não quero sair daqui do shopping ou daqui dessa loja com sacola. Quero receber lá na minha casa. E aí, isso você consegue ter um ponto comercial, um ponto de venda menor também, né? Porque você só tem a quantidade de peças para exposição, você não tem estoque ali, você concentra o seu estoque em outro lugar, por exemplo. Então, o consumidor, ele tem opção, ele pode comprar online, ele pode comprar no lugar físico, é um omnichannel, ou seja, traduzindo, um canal com vários pontos de venda. Sim. É difícil isso entrar na nossa rotina, principalmente de nós brasileiros, que eu sei que a gente vai ter pontos a enfrentar, tem pontos aí que a gente sabe que são pontos burocráticos. Carol, mas como que eu vou conduzir isso de CNPJ, né? De como que eu vou realizar a venda no online e retirar no físico, porque o shopping vai cobrar o aluguel, o CTO lá do espaço. Isso são coisas que eu sei que já estão sendo evoluídas, porque já existem lojas que estão trabalhando nesse modelo. E eu acho que com tudo que a gente está vivendo nesse momento, as coisas vão evoluir, acho que 5 anos nesse sentido, para o online. Acho que 5 anos de online a gente vai crescer nesses 2, 3 meses. Espero que não precise ser muito mais tempo que isso. Porque eu acho que as coisas precisam caminhar, né? No físico, no online. Até nós, arquitetos, estamos tendo que nos adaptar, né, Maria? Exatamente, bastante, né? E a gente brasileiro, a gente é muito assim, olho no olho, pegar, abraçar. O brasileiro é um povo assim, muito caloroso. Então, realmente, assim, as lojas vão ter que se adaptar. E eu penso que certas coisas poderiam ter acontecido muito antes de haver a pandemia, né? Algumas adaptações já poderiam ter sido feitas. Eu percebo muito isso. Às vezes, quando você compra alguma coisa online, às vezes de uma pessoa que faz um doce, que faz uma pizza, o carinho que a pessoa tem de entregar aquilo para você. É uma embalagem que vem com um laço, uma coisa que vem com cheirinho. Então, esse tipo de mimo, de carinho, já poderia estar acontecendo até antes, né? Então, assim, hoje realmente a gente vai ter que se reinventar. Vai ser o plano A, o plano B, o plano C, mas botando a coisa em prática, né? Então, muitas vezes, assim, eu imagino que as lojas vão ter que proteger o seu maior patrimônio, que são os seus vendedores, seus colaboradores. Então, assim, a arquitetura inteira vai ter que se reinventar. Então, assim, é fundamental hoje que o arquiteto comece a estudar o espaço, a circulação, como vai ficar. Então, isso vai ser muito importante. Então, provavelmente você vai ter algumas áreas mais na loja que você vai tentar fazer a parte de higienização, que a pessoa vai pegar um vestido, aí, consequentemente, às vezes passa a mão no cabelo e prende, passa a mão no rosto. Então, assim, talvez vai ter mais áreas de higienização, com certeza, né? Então, assim, os horários, algumas lojas estão atendendo só com horário marcado, né? E aí, a gente vai ter que se adaptar, não vai ter, talvez, pelo menos por enquanto a vacina não surgir, a gente vai ter que se adaptar com o que a gente tem, o que tem para hoje. Então, assim, a gente vai ter que ajudar os lojistas da melhor forma possível, que a gente conseguir, né? E fazer com que essa experiência aí do físico, né? Ela também caminhe junto com o online. Não é para esquecer a compra física, não, de maneira nenhuma. A gente precisa dela. Precisa de com contato certeza. físico, né? Isso, A com gente certeza. precisa estar em contato com loja. A gente gosta disso. A gente gosta de ir Sim, lá provar uma roupa. Eu acho essencial isso. Mas a gente sim. também gosta, às vezes, de poder comprar no online. E é por isso que as lojas, elas têm que estar preparadas para oferecer um delivery, né? Para nós, arquitetos, preparados para oferecer um serviço online diferente também, que é um serviço desafiador para a gente. Por que não? Porque é um serviço diferente do que a gente estava mais acomodados, né, a oferecermos, que é um serviço diferente, porque a geração X, assim, digamos, a minha geração, que foi a geração X,
E diz que tem até uma outra geração depois de mim, que já são os millennials, que é o pessoal que nasceu depois de 2000, já nem é geração X mais, já é outra Aham. geração. Isso aí é da minha filha. É um povo mais tecnológico, que eu acho que já nasce sabendo a mexer no celular, já nasce com o Isso celular na aí. mão. Dizem que essas pessoas têm a tendência ainda mais por serem, né, já nascerem com mais contato com a tecnologia, a quererem, né, comprar mais online, a ter mais contato com esse meio online, né? Já quase nasce pedindo iFood, por exemplo, já sabe o que são essas coisas. Então a gente tem que criar boas experiências no meio físico para também manter esses pontos de venda, né? E aí a Sim. gente precisa manter experiências legais nesses espaços para manter essas pessoas com experiências legais, né? Com conexões boas com esses Sim. espaços, né? Isso aí. E em relação ainda assim a fluxo, a circulação, a gente como arquiteto, a gente consegue perceber melhor isso numa loja grande, uma loja de departamentos, que você tem muito espaço. Mas numa loja comum, um exemplo, uma loja de 30, 40 metros quadrados, você É já mais começa a ver um desafiador. pouco mais de dificuldade de adaptação em relação ao fluxo, né? Mas vai ter que se adaptar. Vai ter que se Então, adaptar. talvez essas lojas vão conseguir comprar, vamos supor, vai ter com hora marcada, para você poder não ter um contato com muita gente, para não dar aglomeração, né? Então, assim, o Acho que mercado vai se reinventar. os meios de pagamento agora também, que não precisam de tanto contato físico, de digitar, isso também ajuda muito, né? Que você não fica Sim, encostando naquela maquininha. Eu, ultimamente, tô ficando com nojo de apertar nas maquininhas. Quando eu posso usar o cartão por aproximação ou pagar sim. via PicPay, eu prefiro. Exatamente, Carol. PicPay é vida hoje, né? Eu falo É, assim, que a crise é o seguinte, enquanto um chora, o outro vende lenço, né? é... Então, assim, olha o que o PicPay cresceu, né? Não, ele saiu daqui para cá, assim, foi surreal, Isso né? aí. Eu também sou assim, Tatiana colocou aqui que ela gosta de provar. Eu também sou assim, Eu Tatiana, mas também eu gosto de gosto. provar na minha casa muitas vezes. Eu vou à loja, mas eu gosto de vir provar na minha casa. Então, a loja que me empresta, que confia em mim, eu levo para casa, experimento e devolvo depois. Tem uma pergunta aqui, deixa eu ver se eu consigo ler. Algumas normas, né? Eu, É, eu, eu acho que talvez as coisas de higiene, eu acho que no geral talvez vão mudar. Eu tenho até visto, vi até que alguns arquitetos, colegas nossos, postaram aí que tem já clientes pedindo, por exemplo, locais na entrada da casa para deixar calçados, que já tem pessoas pedindo isso, porque eu acho que os nossos hábitos estão começando a mudar. Então talvez essas coisas fiquem, né? Talvez os nossos hábitos fiquem. sim, E aí, isso. consequentemente, quando se tem hábitos, demora um tempo para uma norma mudar, mas leva-se, consequentemente, as coisas mudarem ao longo do tempo, né? Isso. Hoje as normas que a arquitetura está seguindo são as normas da vigilância sanitária, do Ministério da Saúde. Então, assim, como é tudo muito novo, você não tinha uma cartilha a seguir ainda, então eu acho que a própria arquitetura vai começar a se adaptar. A gente ainda não tem umas normas ainda para a gente estar se adaptando de acordo com outras normas de outros órgãos regularizadores. Então, quem sabe a loja vai ter, vamos supor, um espaço para você botar uma pantufa. Não sei. Quem sabe vai ter um espaço para você borrifar, igual já tem no supermercado. Isso pode já ir para as lojas. Pode ser que aconteça realmente isso. E é interessante, né? Uma coisa descartável, você entrou, você entra lá num puffzinho, coloca uma pantufa e entra na loja. E aí vai. Então, assim, os espaços vão se adaptar. Em relação às casas, eu geralmente, é raro eu entrar com sapato dentro da minha casa. Então, assim, eu já fiz isso. E antes disso, eu fiz uma reforminha rápida na minha cozinha, já deixei um espaço só para botar sapato ali, um cantinho, um nicho, só para sapato. E isso é interessante, né? É, Então, a gente porque vai ter que querendo ou se não, realmente a adaptar. gente tá pensando mais agora por causa da pandemia, mas sempre a gente está trazendo uma sujeira, né? Seja ela com Sim, bactéria ou não, a gente sempre está com alguma sujeira, com vírus ou não, a gente sempre está com alguma isso sujeira. aí. Exatamente. Então, eu Igual a acho gente que as faz no coisas podem supermercado mudar. e não tem como você, às vezes, você vai pegar, vai escolher uma maçã. Não tem como você escolher só olhando na parte de cima. Você levanta a maçã, coloca, né? Vai colocar no saquinho, vai lá para casa. Então você vai ter que higienizar depois, né? Vai Isso. ser assim. E o Então, acho contágio ainda pela roupa ainda está um pouco menor do que o alimento, né? é, eu tenho chegado no supermercado, já coloco tudo em água, com água sanitária, lavo frutas, lavo Também. tudo, tenho feito isso.
E aí acho que esse reflexo na arquitetura, os clientes estão mais cuidadosos também, consequentemente vão ficar mais cuidadosos com os pisos. Eu tenho visto, muitos clientes me perguntaram, Carol, é tudo bem passar água sanitária diluída no piso? Então, começa a se ter esses questionamentos diferentes também, né? Interessante, Carol, realmente. Com essas coisas que as pessoas têm dentro de casa, né? Sim. Porque você Eu começa tô a pensar... passando, não tô nem muito preocupada com a qualidade do piso, não. Eu tô passando o cloro diluído e depois seja o que Deus quiser. Entendeu? Não, Então, tô pensando nisso, depois eu vou pensar. Mas realmente o que você falou é um questionamento super interessante. De nós, como arquitetos, irmos atrás dos. Vou perguntar se esse porcelanato aguenta, se não aguenta, se a cerâmica tem que ser PI4, PI3 para aguentar isso aí. É tipo de coisa que até os fabricantes vão ter que começar a pesquisar para nos responder, né? Porque nem acho que nem eles sabem muita coisa, né? e a gente está usando muito o álcool, né? Por exemplo, o álcool Isso. e água sanitária. E o álcool, eu acho ele, eu até recomendava aqui em casa a gente não passar álcool na marcenaria. Eu sempre usei o limpa-vidros na marcenaria. Eu gosto do resultado do limpa-vidros na marcenaria porque ele não detona a marcenaria, digamos assim. Ele é Sim. bem neutro para a marcenaria. E aí acaba que com isso, com esse negócio do vírus, tenho colocado um pouquinho de cloro, né? Para tentar tirar, passando pelo menos só uma vez por semana. E a gente fica pensando, né, em relação aos materiais. Gente, será que isso ao longo do tempo eu não vou fazer mal a esse material? E os clientes acabam também tendo esse questionamento, porque você chega em qualquer ponto comercial, como está tendo essa incidência da vigilância, dos órgãos falando, vocês têm que limpar, tem que limpar. Se para ficar aberto, vocês têm que estar sempre com tudo muito limpo, né? Limpar as mesas, limpar tudo que as pessoas têm contato. E como os comerciantes querem abrir, não querem ter contaminação, eles estão limpando todas as superfícies ali, que são superfícies que às vezes nós profissionais especificamos, né? Então, acho que até esse tipo de reflexo nos materiais pode ser que acabe tendo. Algumas fórmicas podem vir a estragar com muito álcool, não sei. A gente vai Sim, saber com certeza. talvez daqui a um tempo. Eu sempre limpava muito com detergente neutro, né? Que às Também é vezes muito ela bom. limpa com detergente neutro, mas eu não sei até que ponto o detergente neutro é neutro, é um bactericida. Não sei. Também Então, não assim, sabemos. não sei, coisa que a gente vai ter que pesquisar. Então, assim, como um todo, a arquitetura comercial, que eu acho que é a parte hoje que está sendo mais, assim, atingida, né? Infelizmente, é o comércio, principalmente não o comércio de rua também, porque essa coisa de você ter que marcar para ir, às vezes ninguém gosta. Se você não quer ter a sua vida toda regradinha, eu estou passando na frente, eu quero entrar. Então, assim, nem sempre eu vou querer marcar pelo WhatsApp, né? Por Até porque a exemplo, maior marcar parte com a das loja. compras são por impulso, né? Então, geralmente, você não quer marcar. Você acaba comprando Exatamente. no impulso. Você vai comprar no impulso, então às vezes você não quer marcar. Então, assim, esse comércio está sofrendo. Agora, sofrer mais do que o comércio realmente do shopping, eu vejo no momento agora como que está mais complicado. E, tipo assim, a gente, como arquiteto, eu falo que a gente está sendo até privilegiado, né, Carol? Porque a gente consegue trabalhar de home office, mas tem alguns profissionais que infelizmente não conseguem. Tipo assim, um dentista, como é que faz? Né? Outras profissões, como é que fazem? No Profissões de home office. academia, por exemplo, estão sofrendo muito, né? Academias, isso Educadores aí. físicos. Exatamente. Então, assim, uma academia, um exemplo, quando você está fazendo um tipo de exercício que é um personal, beleza, menos gente. Mas uma atividade em grupo, uma atividade de contato, é mais complicado. Então, assim, realmente, mas eu tenho muita esperança que isso tudo vai acabar, que a gente vai voltar, assim, com outro olhar. Eu acho que nós, como arquitetos, como seres humanos, nunca mais vamos ser os mesmos. A gente sempre vai pensar daqui para frente com outro olhar. Então, eu vejo como que isso vai deixar marcas na gente, mas eu penso que vai deixar marca positiva também. Da gente É, poder pensar em soluções no futuro. E se acontecer isso de novo, eu estou preparado? Então, eu já não vou ser mais o mesmo. Eu já vou pensar num espaço comercial que tenha talvez essa área de desinfecção, quem sabe? Né? eu Talvez até, vai eu ter até uma espécie de uma pensei, cabine, um anteparo que eles vão ainda projetar, os cientistas vão projetar, que a gente passe numa cabine e vai se esterilizar, um exemplo. Então, toda loja vai ter que ter. Então, pode ser que isso venha a acontecer. A gente não sabe ainda, é tudo muito novo. Então, assim, a arquitetura hoje vai ser fundamental para isso, para a gente conseguir adequar os espaços para uma nova realidade. exatamente.
E aí, falando das experiências, acho que é até um bom tempo, um bom momento das pessoas que têm comércio, até de nós arquitetos, refletirmos de como a gente pode depois oferecer essas experiências da melhor forma para os nossos clientes, estudar como que a gente pode oferecer essas experiências nesses pontos de venda. Porque a experiência não pode ser qualquer experiência, tem que ser algo memorável, algo que seja de fato importantíssimo para aquela marca. E aí eu separei 7 coisas aqui, que eu diria 7 passos para uma experiência única. Depois eu vou até deixar lá no meu Instagram esses tópicos no formato de stories, para quem quiser dar um print e pensar sobre esses tópicos, que é legal tanto para as pessoas quanto para nós arquitetos pensarmos nesse momento, nesses tópicos. Sim. E aí depois, quando voltar rapidamente, se Deus quiser, tudo ao normal, a gente já ir pensando nessas estratégias para tornar os projetos mais experientes, mais agradáveis e fazer com que as pessoas retornem o mais rápido possível, né, aos espaços de venda, que as coisas Sim. voltem ao normal. Porque para ter experiências, um dos primeiros passos é definir a causa emocional daquele espaço, né? Se é um espaço de comer, o espaço de comer é a atividade mais prazerosa do ser humano, né? Comer é um prazer. Então, esse espaço precisa ser um espaço prazeroso. O que você quer que a pessoa sinta naquele lugar? Então, você tem que definir para o seu espaço físico qual que é a causa emocional que você quer sentir ali. Vou dar um exemplo de um projeto comercial que eu fiz, que eu gosto muito, que é uma loja de bolos, que quando a cliente chegou para mim, ela virou e falou que ela queria uma loja de bolos com cara de bolo de vovó, porque era a receita da avó dela. Era a receita que a avó dela tinha deixado, só ela sabia fazer essa receita. Então, ela queria que todo mundo sentisse um gostinho de bolo de vovó. Porque o bolo dela tinha gosto de bolo de vovó, gosto de bolo caseiro, não era um bolo com massa pronta. Então, você tem que saber qual é a causa emocional do seu comércio, porque para as pessoas se conectarem com você. Não adianta você abrir um ponto e vender qualquer coisa, você tem que se conectar com o seu cliente. Então, acho que esse é um ponto. Você concorda com esse? Isso aí é neurociência, né? É. Neurociência pura. Então, hoje isso é fundamental, Carol. Fundamental. O segundo ponto que eu separei é contar uma boa história de uma forma impactante. Tem até um termo para isso no varejo, que é o storytelling. Que é você criar, como você já tinha falado, né? Tem essa parte escondida. Isso aí eu criar uma história para a pessoa, criar um mistério, né? Ter essa parte assim, uai, o que tem atrás dessa vitrine? É contar uma história. Então, aí eu entro, vejo o que tem atrás dessa vitrine masculina, por exemplo, vejo um manequim, aí eu vejo uma parte de araras que vão estar as camisas, depois eu caminho mais um pouco, descubro que tem um lugar que tem umas gravatas legais. Então, eu crio um percurso, é uma história que eu crio para o meu cliente, um caminho que eu vou imaginar que ele vai percorrer e ele vai descobrindo meus percursos. Isso pode ser num espaço pequeno, só que isso tem que ser pensado na arquitetura, porque se eu só jogo os produtos lá dentro, eu não vou vender nada. Nada, E isso aí. não vai vender nada, tem que ter essa história, né? E percurso é muito importante, né? Haja visto aquela loja, ai, gente do céu, que tem até a marcação do caminho. Eu esqueci o nome, eu sei qual que é. Que tem até um caminhozinho. Como que as pessoas seguem aquele caminho, né? Porque É impressionante. obrigado. É a Centauro, a Centauro. É muito. Como que é legal você ver as pessoas andando aquele caminho, né? É intuitivo. É um caminho que você vai seguir. Exatamente. Porque mexe com a gente, né? Mexe com a gente. Criar a sensação de pertencimento. Algumas marcas conseguem fazer muito bem, porque faz com que o cliente se sinta especial, igual você falou, no caso da loja, que sabe a cor que você gosta, ou elevar o potencial dessa marca de modo que você se sinta tão especial consumindo aquele produto que você quer ter. Exemplo, Harley Davidson. A pessoa quer ter o produto da Harley Davidson. Ela não importa quanto que custa. Ou o produto da Apple, por exemplo. Quando você gosta, você sabe que são produtos de valor elevado e que talvez você teria no mercado coisas similares com um valor um pouco menor, mas a marca atingiu um nível que você se sente pertencente àquela marca. Você gosta de pertencer àquela família, a família que usa Apple, a família Harley Davidson. Eu nem sei pilotar moto, eu tinha vontade de ter uma moto daquela. Pois é, você se sente pertencente. A Jeep tem muito isso, por exemplo, isso também. Tem encontros, tem a família não sei o quê. Então, é uma sensação de pertencimento àquele grupo. Tem marcas que conseguem fazer isso muito bem. Sim. Isso é muito legal. Outra coisa é despertar memória afetiva, né? Que é isso, fazer com que você entre lá
e lembre de alguma coisa. Lembre da sua mãe, lembre da sua família, lembre do Isso seu aí. cachorro, lembre do seu filho que está em casa, lembre de despertar alguma memória, às vezes pelo cheiro, né? Sim, e isso são recursos, Carol, que você não precisa gastar muito para isso. Às vezes é uma cor diferente, é um aroma. Então, assim, às vezes tá alguém ensinando a gente aqui agora, pô, mas como é que a pessoa que tá sem dinheiro, sem vender, vai conseguir isso tudo? Mas, gente, às vezes a mesma cor, você vai mudar só uma cor e é o mesmo valor e uma mão de obra é a mesma. Eu tenho uma Então, cliente que assim, tem um salão que ela própria cria essência. Ela compra naquela loja ali da Reta da Penha, que eu esqueci o nome, que vende uns produtos sei para onde é, fazer. perto de Santander. Isso. Ela compra lá, não sei se é Casa Suíça, ela compra lá os produtos. Isso. E ela criou uma essência que tem tipo um cheiro de patchouli. Tem umas coisas no meio da essência. Aham. O salão dela tem o cheiro do salão dela. Que eu abro a porta toda vez que eu chego e tá aquele cheirinho de limpeza, assim, aquele cheirinho gostoso com aroma de Isso. flor. E é ela que faz a essência dela. Ela fala, eu gosto da essência, acho caro fazer uma manutenção de uma essência de algumas marcas, por exemplo, Sim. e ela Aham. comprou a essência dela. Então, assim, dá para você fazer também, né? Quem você tiver Sim. habilidade, ver uns vídeos no YouTube. Isso aí. E aí, o ponto 6 que eu anotei aqui é alinhar todos os sentidos, né? A experiência multissensorial, né? Que é uma coisa também que a gente tem visto cada vez mais quando a gente vai nos lançamentos aí de produtos, de marcas. Quando a gente vai no Milão da vida aí, cada vez mais a gente vê as coisas multissensoriais, ou seja, despertar a visão, despertar o paladar, quando for possível, despertar olfato, despertar tudo do cliente, a música que vai estar tocando naquele espaço. Um bom exemplo Exatamente. é a Lelis, a Zara também. Sempre são espaços onde está tocando uma música agradável, baixinha, mas agradável, e com um cheiro muito bom naquele espaço, né? Exatamente. E isso aí é muito importante, essa coisa da música, tá? Às vezes você entra num espaço que, assim, tá um batidão, não tem nada a ver com aquele produto que está sendo vendido. Então, É, assim, a música tem também que encaixar com o produto que você vende. É a música, é o cheiro, tudo tem que ser pensado. Por isso que eu falo assim, que nós como arquitetos, a gente até a gente entra um pouco no lado da psicologia, né, Carol? Para é, entender tudo que vai acontecer, é a cor, é o cheiro, são é muito sensorial. A arquitetura é muito sensorial, a comercial então é muito sensorial. Por isso que a gente ser bem atendido num espaço comercial faz toda a diferença. eu Então, sempre assim, brinco que eu gosto do DJ do Carone, que eu vou muito no Carone de Jardim da Penha. E se você reparar, porque eu costumava fazer muitas compras quando eu vinha do escritório e às vezes fazia compras à noite, tipo assim, 8, 8:30 da noite. Se você vai no Carone, agora não, que eles mudaram o estilo de música, estrategicamente, mas quando você ia no período que as coisas não estavam acontecendo como agora, 8:30 da noite mais ou menos no Carone, ou você ia num sábado ou no domingo, eu sempre falava que eu gostava do Carone de Jardim da Penha por causa do DJ. Eu brincava que era o DJ, que é uma playlist, né, que eles colocam. A música era super animada, era uma música pop internacional de cantores que a gente conhece. Então eu ia lá pegando minhas verduras, minhas comidas e cantando, assim, como se eu estivesse ouvindo a minha própria playlist. Isso é muito legal, porque aí você quer nossa, eu passar também canto. Às um vezes eu canto tempo. até meio alto, a pessoa vai achar que eu sou doida. Ai, a Giovana falou que já reparou isso no Carone. A música do Carone é estratégica. Quando tá perto do horário de fechamento, eles abaixam, colocam uma música mais para acalmar, né? Para o povo começar a Sim. sair. Isso é muito, muito arquitetura, porque Poxa, a pessoa arquitetura tem que pura. pensar isso. Com certeza. E o Então, muito. assim, a outra coisa que eu acho interessante de loja é a posição do caixa, você já reparou? Às vezes, assim, algumas lojas botam o caixa, às vezes lá na frente, parece que você está entrando, você tem que comprar. Aquela coisa intimidadora, né, do caixa, de ter que É, pagar. Então, assim, eu acho interessante você pensar muito bem o caixa, sabia? Eu até estava esquecendo de falar isso. Ficar num local mais reservado, aquele caixa assim, às vezes sem muita ponta, aquele balcão meio de quina, parece que já expulsa você da loja, né? Umas coisas, a arquitetura expulsa você. E outra coisa que você falou das pessoas se sentirem importantes quando entram na sua loja, igual eu falo, tem que estender o tapete vermelho, que tem algumas lojas que para você entrar, ainda mais loja de rua, você tem um degrau para você entrar na loja.
Isso também é intencional. Quando você sobe aquele degrau, você já deixou de ser aquela pessoa que está no plano da rua, igual a todo mundo, e você passa a ser uma pessoa especial. Então, você É, pode reparar que muitas lojas da Louis Vuitton são assim. Ou você é, tem uma passarela, você tem uma escadaria. Pô, agora eu não sou mais aquela mulher que estava ali no dia a dia, ali na farmacinha. Eu agora estou na Louis Vuitton. Então, estou em outro tô mais patamar. Mas Esse é isso aí, exatamente o mais ponto isso 7 que eu aí, separei aqui, que é provocar o efeito uau, né? Que é tipo isso. assim, caraca, onde eu estou? Olha só, Efeitual, gostei. efeito uau. Eu chamei de efeito uau, porque é surpreender o cliente com algo a mais que ele acha inesquecível, que ele vai lembrar, que ele vai querer voltar, porque ele vai achar uau, realmente, nossa, uau. Ou é Isso aí. um canto que vai ter na loja, ou é o atendimento. O atendimento é a forma mais barata de fazer o efeito uau. Porque aí você Exatamente. oferece um cafezinho gostoso, você oferece Sim, uma água, uma conversa gostosa que seja, deixa o cliente à vontade. Às vezes, eu gosto muito quando eu vou no lugar e o cliente a loja me deixa à vontade para eu fazer, para eu escolher o que eu quiser, me oferece algo legal, algo gostoso, às vezes um biscoitinho gostoso. Então, isso. ter esse efeito uau, de você se sentir realmente num local diferente, vai fazer com que se torne uma potencial experiência, né, daquele lugar. Isso aí, que você pode optar de entrar em qualquer loja, mas com certeza você vai querer entrar naquela loja que realmente te oferece um algo a mais. Igual nós, como arquitetos, né? Para indicar uma loja para alguém, eu vou indicar a loja que meu cliente vai ser muito bem atendido, que ele vai realmente ter essa experiência. Muitas vezes, assim, se ele não tiver a condição financeira para comprar, mas pelo menos ele vai se sentir especial, Sim, né? Naquele espaço. Eu acho isso importante demais da conta. Você se exatamente. sentir especial é tudo. A gente sempre se colocar no lugar dos clientes, né? Tipo assim, Isso, saber que o que que eu gostaria, nós como arquitetos, na hora de pensar um espaço comercial, o que que eu gostaria se eu tivesse consumindo nesse espaço, o que que eu gostaria de sentir se eu fosse consumir nesse espaço, e a pessoa que é dono do comércio também pensar isso, né? O que que eu gostaria se eu fosse cliente, me colocar no lugar do meu cliente e pensar o que que eu gostaria de sentir, o que que eu gostaria de experimentar se eu estivesse vivenciando esse espaço hoje. Eu acho que esse é o maior desafio da arquitetura comercial. E parece que é fácil, né? Mas a gente listou aqui a quantidade de coisas que a gente faz. É um desafio essa parte do projeto comercial, porque a gente precisa pensar nisso tudo e fazer com que essas coisas conversem e funcionem depois, né? Para ajudar, tentar ajudar que a pessoa venda mais, né, Maria Alice? isso aí. Por isso que, assim, é o que eu falei naquele comecinho, Carol. São duas perguntas que você deve fazer, principalmente quando chega o seu cliente no seu escritório. É, qual vai ser o seu produto, o que você quer vender e para quem você quer vender. Na hora que você tiver isso muito bem linkado, você vai ter um sucesso muito maior no seu projeto. Então, assim, fazer muito estudo, muita pesquisa antes de você realmente montar o seu ponto comercial. Então, assim, ver o público-alvo que eu quero atingir. Hoje eu vendo para a terceira idade, mas eu quero fidelizar com a terceira idade apenas, não quero mudar o meu público. Então, assim, eu tenho que saber muito bem o que eu quero e o que eu vendo. Isso é muito importante. E saber realmente essa diferença, né, do público masculino, do público feminino. Saber que também tem pessoas que são. Eu conheço mulheres que têm a mente masculina, que elas são focadas. Tem isso. E tem homens que têm a mente feminina também. Isso. Então, assim, é muito estudo para você chegar a ter essa percepção, né, Carol? Não é fácil. Não é Então, assim, fácil. realmente você precisa de um profissional. E pensar também, até comentaram e fizeram um comentário, a iluminação, né? Que eu acho que num projeto comercial a gente tem que criar efeitos. Tudo, Até Carol. falei na semana Sim. passada, conversando com uma amiga em relação a isso. Se você vai num restaurante, você quer, às vezes, um ambiente mais aconchegante naqueles espaços onde você vai comer, por exemplo, no Outback. Você quer um cantinho, porque quando você quer repetir ou quando você quer comer muito, você não quer que as pessoas te vejam naquele momento que é mais íntimo seu, né? Muitas vezes. Isso. Mas se está num lugar onde a comida é exposta, ali um self-service, você precisa de luz, porque você precisa ter certeza que aqueles alimentos estão limpos. Então você tem Isso. que entender o que vai ficar em cada lugar, porque existem iluminações diferentes para cada espaço.
como existe uma iluminação certa para um provador, né? Que um provador Nossa, errado Carol, tem te provador que faz... você vê assim, é celulite da unha. É, Você não quer ficar lá nunca. e aí isso profissionais podem te ajudar. E a gente tem que cada vez mais ir estudando, às vezes a gente erra, às vezes a gente tem que testar realmente como é uma coisa para tentar acertar, estudar, ver referências de projetos que já deram certos com outros colegas, Sim. para ir acertando, né? E tentar deixar cada vez mais belos os projetos dos nossos clientes. Carol, nosso tempo de live está acabando. Então, assim, eu gostaria de agradecer muito a você por ter aceito o convite do Cal, né? Então, assim, em nome do Cal, eu te agradeço. Eu agradeço a todo mundo que assistiu a gente. Então, assim, eu espero que vocês tenham gostado. Quem sabe a gente faz mais algumas outras lives aí, né, Carol?